Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar mais uma vez de Alex Poatan, ele que acabou de atropelar o Mago Med Ankalaev e agora na coletiva já acabou falando ali sobre uma próxima possível luta dele. Ele quer muito enfrentar o Jon Jones na Casa Branca. O Jon Jones já mostrou muito interesse em lutar na Casa Branca. O Dana White já tinha despistado, não queria muito colocar o Jon Jones, porém Jon Jones e Poatan provavelmente vai ser a luta que o mundo inteiro vai querer ver. Então, o Dana White pode acabar mudando de ideia. Ele já mudou de ideia muitas vezes na carreira, então pode acabar acontecendo, né? Eu já vou falar dessa luta, mas antes eu quero falar que teve um outro cara que já tentou desafiar, aparecer ali para desafiar o Poatan, que foi o Khamzat Chimaev, campeão do peso médio, um cara que é totalmente da luta agarrada. Teoricamente, é o cara que tem o pior jogo de encaixe ali para o Poatan. Só que eu acredito, tá? Por enquanto não vi nenhuma resposta do Poatan, mas eu acredito que o Poatan vai ignorar esse desafio do Chimaev e, na minha opinião, de maneira correta. Por quê? Primeiro, é um jogo que não casa. Segundo, o Chimaev é um cara da categoria de baixo, então se o confronto acontece, por algum motivo o Poatan acaba não vencendo, pode não ser tão legal para ele, né? Então, o Jon Jones é um nome invicto, é um nome muito mais popular, é a lenda do esporte. Então, se o Poatan ganha do Jon Jones, basicamente, para muitas pessoas, ele vai virar o maior nome da história do UFC, né? Porque ele vai ser um duplo campeão que venceu um nome que ninguém venceu. Então, na minha opinião, teriam dois caminhos para ele ser considerado o maior nome ali, que é ter o terceiro cinturão, que ninguém teve, ou vencer o Jon Jones, que ninguém venceu. Então, acredito eu que ele vai seguir nessa linha, realmente tentando o Jon Jones. Pelo que eu vi da coletiva, do que ele falou, parece que ele ia citar realmente o Jon Jones ali dentro do octógono e tal, mas como teve o falecimento do irmão do Jon Jones, o Poatan quis respeitar essa situação e não falar disso ali, né? Aí os repórteres ficaram perguntando do futuro e tal, e ele meio que indicou esse caminho, mas ele não quis explorar muito esse desafio ao Jon Jones por conta da situação pessoal do Jon Jones. E aqui eu acho e concordo muito com essa postura do Poatan. Realmente não dava para fazer esse desafio nesse momento, realmente acaba pegando mal. Então, no final das contas, ele acabou falando, repercutiu isso, mas de uma maneira um pouco mais educada, e ele até implorou para os jornalistas não explorarem esse, entre aspas, desafio, essa luta que ele quer com o Jon Jones, de maneira errada, porque o Jon Jones realmente está num momento que não é legal esse tipo de situação, tá? Então, antes de falar, eu já vou falar de Jon Jones e Poatan, o que eu acho que pode acontecer, só terminando a parte do Chimaev, o Chimaev provavelmente vai continuar provocando, vai tentar caçar essa luta de tudo que é jeito. Por quê? De novo, o jogo dele encaixa, né? Ele é especialista no ponto fraco do Poatan. Ok, o Poatan é especialista no ponto fraco do Chimaev. A questão é que a forma como o Chimaev luta é sempre buscando a queda desde o início. Ele não dá brecha para ficar trocando, ainda mais com o Poatan. Ele jamais vai fazer isso. Então, provavelmente ele iria para a queda desde o início. Então, é possível que o Poatan vença o Chimaev? É lógico, mas é um confronto que a gente sabe que não é tão interessante ali para o brasileiro. E como eu falei, se ele vencer um cara que vem da categoria de baixo, tal, então não tem tanto prestígio assim, não acho que vale a pena. Mas agora sim, vamos para a parte principal, né? O Poatan enfrentando de fato o Jon Jones, tá? O que que eu acho? Eu acho que essa luta, hoje em dia, né, se for considerar aí o UFC da Casa Branca, no meio do ano que vem, é um confronto excelente hoje em dia para o Poatan. Porque o Jon Jones não está, primeiro, ativo, né? E ele não está mais na melhor forma desde que ele ganhou o cinturão nos pesos pesados. A gente viu ele fora do shape, né? Realmente a agilidade dele já não é mais a mesma. Ele continua tecnicamente sendo talvez o melhor lutador, o maior QI de luta, o maior nome do esporte. Só que a idade chega para todo mundo. Então, ele não tem mais a mesma agilidade, provavelmente não tem mais o mesmo condicionamento físico. Enquanto o Poatan, apesar de estar próximo, entre aspas, dos 40 anos, a gente vê que fisicamente, tanto explosão quanto resistência, o gás, a absorção de golpe, enfim, todas as características físicas do Poatan, não parece que ele tem a idade que ele tem. Ele continua realmente muito bem. Ainda mais agora que a gente teve essa postura dele contra o Ankalaev, sabendo que ele pode ter a mesma postura contra o próprio Jon Jones, realmente pode ser complicado para o Jon Jones. Então, assim, o Poatan tem hoje em dia, muitas chances de vencer o Jon Jones. É claro, se a gente pegasse o Jon Jones quando ainda era campeão e o Poatan de hoje, talvez o Poatan tivesse dificuldade, porque o Jon Jones no auge provavelmente seria mais rápido, mais reflexo, quedas melhores, talvez realmente vencesse. Porém, no dia de hoje, como o Jon Jones está, mesmo sendo o Jon Jones, é difícil, tá? Na minha opinião, é difícil o Jon Jones vencer o Poatan. Ele realmente é especialista, ele estuda todas as lutas, ele sempre acha uma brecha para conseguir fazer o que ele quer. Ele realmente é muito competente derrubando. Porém,
Fisicamente, esse é o ponto, a cabeça dele pode pensar e o que fazer e como fazer, mas fisicamente hoje eu não sei se ele tem tanta condição assim. E o Poatan, para essa luta com o Ankalaev, se pesou com 105, 106 quilos. Provavelmente, no peso pesado contra o John Jones da vida, ele até consegue colocar um pouquinho mais de massa magra, às vezes lutar com 108, 110 ali, talvez um 110 fique bem legal, e ele vai ter, talvez, um pouco mais de explosão ainda, não vai desidratar, ou seja, pode ser que tenha gás ali, já que seria uma luta de 5 rounds, né? Ter gás para lutar até o final. Então, claro, se o John Jones consegue uma queda, pode ficar um pouco ruim ali. O Poatan vai ter que travar, vai ter que se virar. Mas, no geral, dentro das possibilidades, das fases que existiram na carreira do John Jones, essa é a melhor fase para o Poatan vencer ele. E vencendo ele, não importa que o John Jones tá realmente numa fase onde ele tá aposentado, fora de forma e tal. É o nome do John Jones que tá no currículo dele. E isso vai pesar muito. Então, seria equivalente, vamos dizer, a ele ter o terceiro cinturão. É realmente algo inédito. Ninguém venceu o John Jones. Só isso já é inédito. Ainda mais você sendo um cara que foi duplo campeão e ainda conseguindo vencer o John Jones. Então, eu acho que se ele vence o John Jones, ele nem precisa se preocupar em tentar o terceiro cinturão. Vai ser muito difícil discutir que ele virou o maior nome, né? Inclusive, já tem muita gente colocando ele hoje como o maior nome brasileiro da história do MMA e etc, né? Não vou entrar nessa discussão porque não é o objetivo do vídeo e isso nunca vai ter fim, cada um vai ter a sua opinião. Mas o fato é, se ele venceu o John Jones, ele faz algo que ninguém nunca conseguiu fazer. E hoje em dia, isso é muito possível de acontecer. O John Jones não tem reflexo mais suficiente para evitar a agilidade do Poatan, para evitar os golpes duros que o Poatan tem. E mesmo nas quedas, talvez o Poatan tenha defesa e agilidade suficiente para evitar. E é aquilo, se acontecer porventura, como aconteceu com o Ciryl Gane, de tomar uma queda ali, o Poatan só precisa abraçar e esperar acabar o round, porque o John Jones teria que ter condição de fazer essa queda, replicar essa queda, controlar de novo por 5 rounds. E a gente sabe, como eu acabei de falar, que apesar de idades não tão distantes, o Poatan fisicamente é muito mais atleta do que o John Jones hoje. Muito mais. E isso fará diferença. O John Jones antigamente conseguia trocar bem, conseguia fazer, cara, tudo bem. É o John Jones. Porém hoje a cabeça dele pode ser a mesma, só que o shape dele não é mais. Então o Poatan provavelmente, já estou dizendo aqui muito antes até de luta ser confirmada, provavelmente venceria sim o John Jones de hoje. Esse é o fato, doa a quem doer. O Poatan pode aumentar ainda mais o legado dele, vencendo o melhor de todos os tempos. Aqui é independente de gosto, de torcida, aqui é um fato, tá? John Jones do auge, luta muito difícil. John Jones hoje, aposentado, o Poatan pode sim não só vencer, como vencer fácil, como ele venceu o Ankalaev. Esse é o fato, tá? A gente vai descobrir, né? Estou falando sobre a possibilidade, o fato é a possibilidade, né? Então a gente vai descobrir se essa luta for casada. Pro UFC eu acho que vale muito a pena, e é aquilo, o que vai mexer no coração ali do John Jones, motivar ele, que seria um evento festivo na Casa Branca, no país dele. Então isso pode fazer com que ele corra atrás de shape, de estratégia e realmente seja motivado, como ele mesmo disse, a maior motivação para ele. Isso talvez seja um pouco perigoso, mas ainda assim eu acho difícil ele ficar em forma o suficiente, voltar ao auge. Então o Poatan realmente pode fazer mais história ainda. Mas é isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião. O que você acha? Você concorda comigo? Você acha que realmente tem que ignorar o Chimaev ali? Porque não compensa, né? Vai que dá ruim ali. É um cara da categoria de baixo. Enfim, não é um cara tão relevante quanto o John Jones, né? Comenta aqui o que você acha. Você acha que tem que evitar o Chimaev? Você acha que ele realmente pode ganhar do John Jones? Enfim, comenta tudo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. E eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!